Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Gênesis 15, 7. A palavra hebraica para nome é Shem. E eu não sei se é assim que fala, mas é assim que se escreve. No sentido original, essa palavra significava sinal. E o nome, então, é o sinal pelo qual uma pessoa é conhecida. O nome descreve a pessoa. Por exemplo, veja o primeiro verso da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Aqui, Deus é descrito como Criador. E a palavra traduzida por Deus é Elohim. E foi o Elohim quem disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Mas quando ele se apresenta a Abrão para fazer aliança com ele, Deus dá um toque todo pessoal nessa conversa. Inclusive, ele usa o seu nome próprio. São 4 letras do alfabeto hebraico, YHWH, e veio a ser conhecido como Yahweh. O bonito desse negócio é que quando o Criador se manifesta para salvar, cuidar, mostrar o plano da redenção para as pessoas, ele usa esse nome. Por exemplo, quando Abraão mata um cordeiro no lugar do seu filho Isaque, em Gênesis 22, qual o nome que ele usa? Veja o texto. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor, Yahweh, proverá. Gênesis 22, 14. Quando Agar fugiu grávida para o deserto e pensou que ia morrer, o anjo do Senhor aparece, faz promessas e diz para ela voltar para casa. Qual é o nome do anjo? Veja o texto. Esse nome foi o que ela deu ao Senhor, Yahweh, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Gênesis 16, 13. E finalmente, no Salmo 23, no famoso Salmo 23, diz assim: O Senhor, Yahweh, é o meu pastor, e de nada terei falta. Salmo 23, 1. Ou seja, o nome que a divindade usa para falar com Abraão traz o significado de socorro, aliança, plano da salvação. Toda vez que ele se aproxima da humanidade com essas intenções, é esse o nome que ele usa. Então, você hoje, agora, bem poderia invocar esse nome. Faça isso nesse momento. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Gênesis 17, verso 1. O outro nome que a Bíblia usa para o Deus único e o Deus verdadeiro é El. Esse nome aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E se você juntar ele com outras palavras, ele forma títulos de Deus. Por exemplo, El Shaddai. Alguns dizem que, nesse caso, El Shaddai significa mostrar poder. E por isso se traduz Todo-Poderoso. No caso de Abraão, essa ideia se encaixa muito bem. Veja, em Gênesis 17, os versos de 1 a 6, a gente tem uma série de promessas. No verso 2, o Todo-Poderoso promete multiplicar a descendência de Abraão. No verso 4, ele diz que Abraão seria pai de muitas nações. No verso 5, ele seria de novo pai de muitas nações. E no verso 6, ele seria prolífero, ou seja, de quem surgiria muita prole. E essa prole daria origem a nações e reis. Essa é a promessa. Enfim, se a gente considerar que essas promessas foram feitas por um casal de idosos, sendo que Sara não podia ter filhos, é bem importante que quem prometeu seja El Shaddai, o Todo-Poderoso. O seu poder aparece em contraste com a fraqueza, a impotência, a fragilidade de Abrão e Sara. E a graça e a bondade dele se mostram em contraste também com a fraqueza moral da humanidade, inclusive do casal. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Gênesis 17, os versos 4 e 5. A Bíblia considera um nome como um possível indicador do caráter da pessoa. Talvez por isso que Jacó tenha perguntado o nome do ser sobrenatural com quem ele lutou naquela noite de angústia. Ele queria saber quem era o caráter daquele ser.
Deve ser por essa razão também que aquele anjo do Senhor que lutou com Jacó mudou o nome do patriarca de Jacó para Israel. Afinal de contas, depois de todas as lutas com os homens, depois dos erros que ele cometeu, das mancadas e as dificuldades que ele criou pelo seu comportamento, né, que o pecado criou para ele, para a família dele, ele lutou com Deus depois de tudo isso, se arrependeu, passou por uma atualização de caráter, né, um upgrade de caráter, e um novo nome seria uma lembrança constante para ele de que ele avançou espiritualmente. José também recebeu um novo nome do faraó egípcio. Há quem diga que Zafenat-Paneia, que foi o nome que o faraó deu para ele, teria o sentido de o Deus fala para que ele possa viver. Isso expressa muito bem a experiência de José, né? Afinal, ele viu o futuro quando interpretou o sonho que Deus deu para o egípcio, para o faraó, para o rei, e ao interpretar o sonho ele salvou muitas vidas, ele salvou muita gente. Agora, muito cuidado com as imitações, né? Se você fizer uma busca na internet por numerologia, você vai encontrar várias definições. A que eu mais gostei foi a seguinte: uma pseudociência baseada em operações matemáticas que podem ser interpretadas de forma a predizer ou modificar o futuro, ou ainda predizer ou modificar características de personalidade. A partir dessa ideia, eu não sei se você já viu isso, eu já vi, tem gente mudando o próprio nome para ver se muda o seu destino, o seu futuro. E na verdade isso é uma distorção, né, do conceito bíblico. O que a Bíblia apresenta é que Deus fez uma aliança com Abrão, o pai exaltado. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, deu a ele capacidade de ter filhos, mudou o seu futuro de maneira completa, e Abraão então teria que andar na presença de Deus e ser íntegro, não dividido, totalmente comprometido com o Deus da aliança. E para marcar esse pacto, Abrão passa a ser chamado Abraão, o pai de uma grande nação, da qual nasceria o nosso Salvador Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro mudava a vida da pessoa e depois dava a ela um novo nome. É bem diferente da tal numerologia. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. A aliança de Deus com Abraão aconteceu em 3 momentos distintos, em um período de mais ou menos 24 anos. No primeiro momento, em Gênesis 12, aparecem 3 elementos principais da promessa. Terra, ele receberia terra como herança, ele e os seus descendentes, né, receberiam terra como herança. A segunda parte da promessa era realmente ter uma grande descendência que ocupasse aquela terra. E a terceira parte seria Abraão ser uma bênção para a humanidade. Na segunda fase, em Gênesis 15, Deus faz um ritual bem estranho. Ele pede para Abraão cortar no meio uma novilha, uma cabra e um carneiro. Aí ele deveria colocar essas metades umas em frente às outras, e aí ele teria um corredor no meio das metades dos animais. Depois ele pegaria uma rolinha e um pombinho e também colocaria um de cada lado desse corredor. Mais tarde, esses animais vão aparecer no sistema de sacrifícios no livro de Levítico. Isso é uma coisa interessante. Agora, quando escureceu, um fogo, uma bola de fogo, passou entre as partes dos animais. E aí isso tinha o significado de que Deus estava dando a sua garantia de que a aliança seria cumprida. Assim, eles faziam os tratados do mundo antigo. E Deus usou os métodos daquela época para fazer a aliança com Abrão. Inclusive o termo fazer aliança, na verdade, ou fazer um concerto, são termos que aparecem no Antigo Testamento, é uma tradução da expressão hebraica cortar um concerto. Quer dizer, se você vivesse naquela época e você quisesse fazer um acordo com alguém, ao invés de dizer, tá bom, ok, vamos fazer um acordo. Não, você diria assim, ok, vamos lá, vamos cortar um concerto, vamos cortar uma aliança, essa seria a ideia. Mas em Gênesis 17 é que Abrão se torna Abraão, porque ali é repetida a promessa de que ele seria um ancestral de uma grande nação, de um povo muito numeroso. Essa é a terceira fase da aliança.
E a esse povo muito numeroso, Deus daria uma porção de terra como herança. E nós já vimos no vídeo da semana passada que essa terra estava localizada num lugar estratégico. Esse pedaço de chão estava entre os povos egípcios, o reino de Moabe, de Amon, de Edom e os reinos do leste também. Quer dizer, ali os descendentes de Abraão, que agora era Abraão, teriam acesso a todas as populações daquela região, e assim o Salvador teria a publicidade que precisava para alcançar o mundo. Agora, tem mais um detalhe nessa história da terra aí. 88 anos depois de Abraão sair de Ur dos Caldeus, aquela cidade tão avançada, tão bacana que ele deixou para trás, foi destruída, totalmente varrida da história pelos elamitas, né? A gente pode ver aí nessa providência, nessa ordem de Deus, para que Abraão saísse da sua cidade, mais um aspecto, ou mais um desdobramento do grande plano da salvação. Ele estava preservando a vida daquela família de onde nasceria Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Gênesis 18, 19. Note o seguinte: para que o Deus da aliança cumprisse o que havia prometido a Abraão, os descendentes dele teriam que se conservar no caminho apontado por Deus, fazendo o que é justo e o que é direito. Em Gênesis 17:1, Deus já havia dado esse recado: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E aí o que parece é que o conceito de lei nasce nesse momento. Andar segundo a vontade revelada de Deus era uma obrigação, era uma parte a ser desenvolvida, a ser cumprida pelo beneficiário da aliança, que era Abraão e os seus descendentes. Isso fica mais claro ainda quando Yahweh aparece novamente, repete os termos da aliança para Isaac, em Gênesis 26, versos 4 e 5. Veja o texto: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. E aqui a gente tem mais um detalhe. Assim como na aliança com Noé foi dado o arco-íris como um sinal, né? Na aliança com Abraão o sinal era circuncisão. E nesse ponto o concerto poderia ser quebrado. Veja Gênesis 17:14. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Ao que parece, a circuncisão era uma lembrança contínua de que o Messias nasceria da descendência, ou da semente, ou da linhagem de Abraão. Note que depois do nascimento de Jesus, o Messias prometido, a circuncisão deixou de ser necessária. Veja o texto: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Mas os mandamentos, por outro lado, ainda continuam sendo válidos, ou uma parte importante da nossa relação com Deus. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7:19. Agora, é claro que para cumprir os mandamentos, a gente precisa da circuncisão do coração. É a nova aliança. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 e 29.